A paz do Senhor Jesus, pro pessoal do Meet, Jéssica, Elizabeth, a Deise, a Miriam, pro pessoal do áudio, o pessoal do Facebook, YouTube, do Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é a última aula desse ano, né? Glória a Deus. E em janeiro a gente vai voltar no dia 2 e a gente vai fazer essa continuidade, tá? Quando a gente voltar em janeiro, a gente vai ver que a gente já vai estar ali na época de Batseba. Ah, tá baixo meu volume. Tá melhor agora, Elizabeth? O som? Melhorou? Você falou que tava baixo? O som agora tá melhor, Elizabeth? Tá melhor o som, gente? Ah, amém. Amém. Ainda tá baixo, Jéssica? Peraí que eu vou desconectar e conectar de novo. Às vezes dá interferência, parece que fica baixo. A paz, Cida, a paz, Dona Maria. Agora ficou melhor, gente, o som? Ou ainda tá baixo o som do meu microfone? Ah, agora ficou melhor? Ah, então tá. Amém, amém. Amém, glória a Deus, amém. Então vocês nem escutaram a música direito, né, o louvor. Mas amém, amém. Hoje no final da aula eu vou pôr o louvor de novo, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do segundo livro de Samuel. A gente vai falar sobre a busca da Arca da Aliança. Na verdade, a gente vai ver que houve um intervalo de tempo aqui. A gente vai ver que Davi vai buscar a Arca antes daquela guerra dos filisteus. Ele vai buscar, ele conquista ali Jerusalém e vai buscar a Arca, né? Antes da guerra dos filisteus e antes do rei de Tiro entregar os presentes para ele. E não vai dar certo. A gente vai ver que ele vai buscar a Arca, não vai dar certo. Então, ele vai ficar sem a Arca. A Arca vai ficar numa casa de uma pessoa improvável. A gente vai falar sobre Obed-Edom. Quem é esse homem? Gente, é um homem improvável. E ele vai ser abençoado por Deus. Às vezes eu vejo alguns templos, né, religiosos, e eles fazem campanha, né? Ah, vamos fazer a campanha da bênção de Obed-Edom, né? E hoje a gente vai ver que bênção é essa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Gente, Obed-Edom era um homem improvável de ser abençoado. E a gente vai falar sobre isso. E ele vai ser abençoado. Tanto que Davi falou, não, peraí, Obed-Edom tá sendo abençoado por causa da Arca. Eu quero a Arca aqui. Se Obed-Edom tá sendo abençoado, imagina eu se a Arca estiver aqui. E a gente vai entender isso, gente. Era um improvável Obed-Edom ser abençoado por Deus. E ele vai ser. Ele vai ser abençoado por Deus por causa da Arca, porque ele vai ter cuidado com a Arca. A gente vai falar sobre isso. Vamos entender quem é Obed-Edom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a Arca. A gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo hoje, né? A gente vai entender isso. Que manifestação era essa, né? Que Obed-Edom estava com a Arca, ele era abençoado porque estava com a Arca, né? Então a Arca é um amuleto, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouco mais hoje, né? Hoje a presença de Deus está no Espírito Santo, né? O tabernáculo de Deus somos nós hoje. O tabernáculo de Deus não é um prédio. Hoje somos nós. O prédio erguido, o novo tabernáculo fomos nós. E quem foi que construiu esse tabernáculo? Quem foi que ergueu esse novo tabernáculo? Jesus, né? Então Jesus, através da morte dele, ele ergueu. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que Deus já vai falar sobre isso para Davi. Que haverá de Davi que vai levantar-se e ele sim vai erguer o verdadeiro tabernáculo de Deus. E essa pessoa que erguer o verdadeiro tabernáculo de Deus, ele será assentado no trono para sempre. E Deus ali não estava falando de Salomão, Deus estava falando de Jesus. E o verdadeiro tabernáculo somos nós. E é isso, Jesus ergueu o verdadeiro tabernáculo que somos nós, pois hoje Deus habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Então aquela Arca da Aliança hoje é o Espírito Santo que está dentro de nós, né? Simbolizava o Espírito Santo que hoje está dentro de nós e nós somos o tabernáculo. E a gente vai falar sobre isso, né? Pra gente não achar que tem amuletos. Não tem amuletos, né? A nossa sorte está nisso, no Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém. A gente vai falar sobre isso, tá? Amém. A gente vai falar sobre Obed-Edom. E eu vou fazer a oração agora.
E a gente vai começar a falar então sobre o capítulo 6. A gente vai ter que andar um pouquinho, tá, gente? Nesse capítulo 6 a gente vai andar um pouquinho, mas é pouco, não tanto como a aula passada. A gente vai andar um pouquinho. E aí a gente vai parar hoje a aula. Hoje é o último dia de aula que a gente vai ter. E a gente vai voltar dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro a gente vai ler muito salmo, muito mesmo, gente. Porque a gente vai começar já a ver o momento ali onde Davi peca com Batseba. E começa a entrar neste momento histórico. E ele escreve muito salmo, muito salmo. A gente vai começar a ler muito salmo. Provavelmente na nossa volta vai ser uma semana só de salmos que a gente vai ler. Tem muito salmo. Então, tá bom? E amém. A gente vai começar a ver o reinado de Davi, né? O que aconteceu nesse reinado que não foi perfeito, né? Então eu vou orar agora, tá bom? E como é a última aula do ano, eu quero falar um pouquinho sobre o evangelho. Eu quero falar um pouquinho, né, sobre o que é ser cristão, né? Como a última aula de hoje, né? Eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Além da aula, né, da palavra de Deus, eu quero deixar uma mensagem aqui também, tá bom? Como é a última aula, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Amém. Meu Deus, derrama sobre nós discernimento, derrama sobre nós sabedoria, derrama o Teu conhecimento sobre nós, Pai, para que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, Pai. Porque nós queremos conhecer, meu Deus, a Tua verdade, pois somente ela nos liberta, Pai. Nós não queremos perecer por falta de conhecimento sobre a Tua verdade. Se revela para nós, Pai. Amém. Nós estamos aqui, Pai, abertos, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais de Ti, nós queremos ter intimidade de filho contigo, Pai. Se revela para nós. Amém, meu Deus, amém. Que a Tua palavra venha ecoar em cada um de nós. Que a Tua chama venha acender dentro de cada um de nós de uma forma permanente, Pai. Em nome de Jesus. Que venhamos a vigiar para que essa chama nunca se apague, Pai. Amém. Que venhamos a ter prazer, Pai, em Ti, na Tua presença e na Tua palavra. Que venhamos a ver o quão saborosa é a Tua palavra. O quão saboroso são os Seus estatutos, Pai. É o Teu ordenamento. Que venhamos a compreender que a Tua justiça é boa. Que o Senhor é um bom juiz. Que venhamos, meu Deus, a ficar debaixo da Tua soberania. Que venhamos a confiar em Ti, nos Teus desígnios e na Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E nós temos que confiar nisso, Senhor. A Tua palavra não diz que nós não sofreremos, que nós não passaremos por circunstâncias adversas. Pelo contrário, o Senhor nos fala, tem de bom ânimo, pois Jesus já venceu o mundo. Então, meu Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos ajude a tomar o nosso fardo, tomar a nossa cruz e levá-la, Pai. Amém, meu Deus, porque não é fácil. Que o Senhor ajude a cada um de nós, Pai. Que o Senhor ajude, Pai, a cada um de nós, porque a verdade é que nós não sabemos expressar em palavras tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Mas a Tua palavra diz que o Senhor sabe decifrar até mesmo uma lágrima. O Senhor sabe decifrar até mesmo um gemido. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Que o Senhor nos liberte, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha nos mostrar a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora, gente, eu vou falar um pouquinho, aí a gente começa o capítulo 6, tá bom? Amém. Eu quero primeiro falar uma coisa. Eu senti vontade de falar isso. Hoje é a última aula do ano e eu quero falar sobre isso. Às vezes, quando a gente vai fazer algo para Deus, né? A gente fala, eu vou esperar a hora certa. É que nem eu vou estudar, eu vou esperar ter dinheiro, né? As pessoas falam sempre isso, né? Eu vou esperar ter dinheiro, aí eu faço alguma coisa para Deus. Eu vou esperar ter tempo, aí eu faço alguma coisa para Deus. Eu vou esperar ter saúde, aí eu faço alguma coisa para Deus, né? Às vezes a gente pensa esse tipo de coisa. Eu já pensei muito isso, gente. Eu já fui muito assim. E eu sempre pensava, quando eu tiver tempo eu faço para Deus. Aí chegou um momento que eu tive tempo. Aí eu não tinha saúde. Eu tinha muito tempo, mas não tinha saúde. Aí eu pensava, quando eu tiver saúde eu faço para Deus, né? E então eu me recuperei.
da saúde, mas eu não tinha dinheiro. Ah, quando eu tiver dinheiro eu faço para Deus, né? E você fica nesse círculo e você não faz. Você nunca faz nada, porque você sempre espera o momento certo de fazer. E eu quero falar agora sobre esse projeto aqui. Esse projeto, ele começou, gente, quando eu estava num cilindro de oxigênio. Quando esse projeto começou, de Deus me dar esse dom, né, colocar sobre a minha vida, né, esse chamado, né, de tornar a palavra dele acessível, né, não acessível só de você pegar uma Bíblia na mão, mas acessível de você entender o que está escrito ali, né, nem todo mundo consegue ler e entender o que está escrito ali, devido às palavras, né, existem Bíblias, né, que são palavras, né, que você lê, parece que você está lendo ali, né, parece que foi no tempo dos reis que foi escrita, né? Porque é uma linguagem tão rebuscada, né? E Deus me deu esse dom, glória a Deus. E quando eu comecei, gente, eu tava com catéter, eu tava com oxigênio, né? E foi, gente. Eu pregava, ensinava, às vezes eu parava, porque me faltava oxigênio, e ensinando. Foi assim que eu comecei. Tô sendo sincera, foi assim que eu comecei. E, gente, enquanto eu pregava, enquanto eu ensinava, eu fui sendo curada. E eu saí do oxigênio. O que os médicos diziam que eu jamais sairia. Os médicos falavam que eu não ia sair daquele oxigênio que eu ia ter que usar pro resto da minha vida. E enquanto eu pregava, enquanto eu ensinava, com aquele catéter, gente, no meu nariz, Deus foi me curando, né? Então, e não só isso, sabe? Durante esse período, né, eu passei por muitas lutas, né? Perdi filho, né? Tudo. E chegou tempos de eu ficar um mês durante o processo, né, do abortamento. Eu fiquei um mês com o meu filho morto na minha barriga, porque o coraçãozinho dele tinha parado. Eu tinha que esperar o processo natural do corpo, né? E eu fiquei um mês. E, gente, eu sentei aqui e ensinei um mês. Aquele um mês que meu filho estava morto na minha barriga, eu preguei. E Deus me curou. Porque é uma dor, gente, que só Deus tem o remédio, né? O luto, a perda, né? A depressão, né? Só Deus tem o remédio para esse tipo de dor, né? Para esse tipo de frustração, né? Não estou falando para a gente não tomar os remédios que a medicina nos dá. Eu tomo remédio, né? Para quem não sabe, eu luto contra uma doença degenerativa, né? Uma doença, ela vai definhando a pessoa, essa doença. E eu perdi parte do meu pulmão por causa dessa doença, né? Ela foi deteriorando ali meu pulmão. Eu já cheguei a perder os movimentos por conta dessa doença. E eu sou um milagre, porque a medicina dizia que eu viveria uns 5 anos com sorte com essa doença. E hoje eu tô há 12 anos já, né? Desse diagnóstico que teve, já faz mais de 12 anos. E eu sempre preguei, sabe, gente? Eu vim aqui e pregava. E eu confesso que enquanto eu pregava, eu era fortalecida, né? Então, quando eu perdi meu filho e fiquei um mês aqui pregando, eu tava pregando sobre Jó. Eu lembro até hoje, eu tava pregando sobre Jó. E então, nesse momento, assim, gente, eu não tinha vontade nenhuma de sentar aqui e pregar. Vou ser sincera, vontade eu não tinha. Não tinha vontade. Porque minha vontade era ficar deitada na cama e nem escovar meu dente, nem pentear meu cabelo, não tinha vontade de fazer nada. Nada. Essa era a minha vontade, ficar deitada na minha cama sem fazer nada. Triste, né? E eu vinha e sentava aqui, porque eu parei e pensei, eu tô ensinando sobre Jó. Eu perdi um filho, e eu tô ensinando sobre Jó. Um homem que perdeu 7 filhos num dia só, né? Aí eu ficava, gente, tô ensinando sobre esse homem, né? Agora eu fiquei até na dúvida se foram 7 filhos que ele perdeu, acho que foram 7. Um homem que perdeu um monte de filho num dia só, né? E a questão do livro de Jó é essa mesmo, né? Que é a força que Deus te dá quando você tem tudo e a força que Deus te dá quando você tem nada, né? É você ser fiel a Deus no tudo e no nada, né? No sim e no não, né? E eu tava ensinando sobre isso. E eu passei por isso na minha vida. E, sabe, aí eu entrei numa crise, assim, aquela fase que o cristão vive, né? De você entrar em uma crise, né? Eu entrei numa crise. Eu falei, eu tô sentando todo dia, tô ensinando a palavra de Deus todo dia. E Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida.
E, gente, como eu aprendi com o livro de Jó. Porque o livro de Jó é isso. Jó pensava dessa forma. Jó pensava, poxa, mas eu sacrifico a Deus. Eu prego a palavra de Deus. Eu sou bom. Eu sou um homem fiel a Deus. E como Deus permitiu acontecesse tudo isso na minha vida? Como Deus permitiu que tudo isso acontecesse? E Deus vem e ensina Jó, né? E eu aprendi muito, gente. Então, enquanto a gente prega, na verdade, a pregação volta pra gente, né? Então, eu quero dizer isso pra vocês, sabe? A gente já vai começar a aula, mas eu quero dizer isso pra vocês. Não esperem o momento certo. Não esperem a hora certa. Não esperem o dinheiro sobrar, sabe? Preguem. Gente, preguem. Porque vocês acham que, na verdade, vocês pregando, vocês vão estar sustentando o outro, né? Mas não é aquilo que a palavra de Deus diz. A verdade é que quem dá, recebe muito mais. Então, enquanto eu dava, né? Às vezes as pessoas podiam achar que eu estava dando muito mais, mas na verdade eu estava recebendo muito mais. Porque eu recebi o consolo de Deus, eu recebi força, eu recebi vigor, né? Eu recebi a cura, né? E eu creio que vou receber muito mais em nome de Jesus. Mas é isso, não esperar o momento certo, né? A gente fazer a nossa parte sem esperar o momento certo. A gente ir, a gente dar o pontapé e começar, né? Outra coisa que eu quero falar que é muito importante é que a gente tem a mania de querer ser aplaudido. A gente vai pregar e a gente quer ser aplaudido. A gente vai pregar e a gente quer ser, né, elogiado. A gente vai pregar e a gente quer receber elogios, né? E eu quero dizer uma coisa, gente. Jesus, quando ele pregava, ele não era aplaudido. Queriam apedrejá-lo. Quando Jesus pregava, eles falavam, não, vamos apedrejar esse homem. Era isso. Quando Jesus falava, incomodava. Né? O povo não aplaudia. A paz, Maria, o povo não aplaudia. O povo não falava, que legal, que bom, que gostoso. Não. Mas Jesus continuava pregando. E às vezes hoje, né, a gente, se a gente pregou e não recebeu aplauso, a gente para, né? Eu vou mudar, eu vou pregar para outra pessoa porque essas daqui não estão me aplaudindo, né? E, gente, Jesus não era assim. Pelo contrário, gente, Jesus pregava e as pessoas queriam bater em Jesus. As pessoas xingavam Jesus. E Jesus pregando. Jesus pregando! E os fariseus falando que era um demônio que estava pregando. Aí hoje a gente prega e quer receber elogio. Hoje a gente prega e quer, né, reconhecimento, aplausos, quer... Não, gente, sabe? Então isso é importante também da gente entender, né? E eu quero agradecer, gente. Eu quero agradecer. Eu tô falando tudo isso, gente, porque hoje é a última aula desse ano, tá? Então eu tô dando aqui... conversando um pouquinho, né? Já que é a última aula. Eu quero agradecer, gente. Eu quero agradecer a todos, né? Que oram pela minha vida. Eu quero agradecer pelo carinho de todos, né? A todos que contribuem nessa obra, sabe? Tem muita gente que contribui nessa obra por meio de oração, sabe? A contribuição nem sempre é financeira, né? Tem pessoas que conseguem contribuir financeiramente, glória a Deus por isso, amém, gente. E tem pessoas que contribuem muito comigo em oração, sabe? E você tem valor, sabe? Você que ora, sabe? Dedica seu tempo a orar. Você não faz ideia como faz diferença. A gente aprendeu isso com Moisés, né? O poder de uma intercessão. A verdade é que várias vezes na história Deus ia matar todo mundo e começar de novo de Moisés. E Deus só não fez isso por causa das orações de Moisés. Então a oração é muito importante. A oração salva vidas, né? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que oram pela minha vida, que oram por esse projeto, porque não é fácil mesmo, gente. É uma pressão espiritual muito grande, né? Graças a Deus hoje eu tô renovada, mas esses dias eu tive muito ruim, sabe? É uma carga muito grande, né? Porque eu dou aconselhamentos, né? Pessoas me buscam, às vezes são pessoas que querem cometer suicídio, né? Esse ano mesmo, acho que umas 5 pessoas me buscaram nessa condição. Então, gente, não é fácil, sabe? E é uma carga espiritual que você vai trazendo, né? Mas Deus sustenta. Mas, gente, a oração da igreja, a oração do corpo de Cristo é poderosa, gente, né? É claro que eu oro por mim, né? Mas se lembrem, na Bíblia diz, né? A oração da igreja, quando a igreja estava reunida e começou a orar,
as prisões se abriram, né? Então, o apóstolo foi solto, foi liberto por causa da oração da igreja. Então, é muito importante a oração, né? E eu quero agradecer a todos aqueles que contribuem financeiramente também para essa obra. Eu quero dizer que toda a contribuição, eu reservo uma conta para essa contribuição, né? Eu não misturo com a minha conta pessoal e eu reverto para obra de Deus. Esse mês mesmo, gente, eu entreguei cesta básica, entreguei fralda, então eu ajudo as pessoas, sabe? Então eu quero agradecer porque essas pessoas têm feito isso acontecer. E eu queria fazer muito mais, eu vou ser sincera, eu tenho orado a Deus para Deus levantar pessoas para me ajudarem, e eu não digo nem financeiramente, eu digo me ajudar de pôr a mão na massa. Por quê? Porque eu tenho uma limitação física. Por conta do meu pulmão, por causa dessa doença que eu luto, eu tenho limitação física. Mas o meu sonho é sair, entregar marmitex na rua, sabe? É a minha vontade mesmo, gente. Mas eu tenho algumas limitações. Hoje eu faço um trabalho, mas sou eu e meu esposo, entende? E eu tenho um pouco de limitação física. A minha limitação é física mesmo. Mas Deus, em nome de Jesus, vai me libertar disso. Mas, então, eu tenho orado a Deus, né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus multiplique na vida de vocês. A palavra de Deus diz, né? Que o povo de Deus, ele jamais vai pedir emprestado. Mas sim, ele vai emprestar. Ele vai ser tão próspero, mas tão próspero, ao ponto de emprestar e jamais pedir emprestado. E é essa palavra que eu creio e declaro sobre a vida de todos nós. Amém. Que a gente nunca precise pegar emprestado, mas que a gente seja tão próspero ao ponto de ajudar outras pessoas, ao ponto, né, de emprestar para outras pessoas. Amém. Tá bom? Então, gente, era isso. Eu queria falar sobre isso antes da gente iniciar a aula hoje, tá? Então, agora eu vou falar sobre a aula. É a última aula desse ano. Amém. Glória a Deus. E a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vai acontecer algo aqui, gente, que a gente vai ter que dar uma quebra na história, tá? O que acontece? A gente vai estudar 2 momentos históricos juntos nesse capítulo 6. Davi vai lá buscar a arca. Vamos lembrar onde está a arca? A arca está em Kiriat Jearim. Lembra quando os filhos de Eli morreram? Lembra que Eli morreu também? Naquela guerra com os filisteus? Que os filisteus roubaram a arca da aliança? Lembra disso? Na época dos juízes? Que Samuel nem era juiz ainda nessa época. Lembra? Quem era juiz nessa época era Eli. Então, a arca havia sido roubada pelos filisteus. Quando a arca foi roubada pelos filisteus, lembra que a arca ficou 7 meses lá na terra dos filisteus? Isso lá na época de juízes, viu, gente? Antes de Samuel ser juiz, mas Samuel já havia nascido. Samuel era uma criança, um adolescente. Então, a gente lembra que a arca ficou 7 meses lá nos filisteus. E então, os filisteus começaram a desonrar a arca de Deus, começaram a tirar uma do Deus de Israel, lembra? E colocaram a arca ali na casa do Deus deles, né? Eu não lembro, acho que era Astarote, não lembro o nome do Deus. Dagon, acho que era Dagon. Eles colocaram ali na casa, no templo da casa do Deus deles, né? Como uma oferta para o Deus deles, lembra? E o Deus deles caiu de cara no chão de frente para a arca, lembra? Então, começou a ter praga na Filisteia, né, nesses 7 meses, e então os filisteus decidiram devolver para Israel. Não, quero isso daqui não, isso aqui vai destruir a gente. Essa arca aqui vai acabar com os filisteus. Então, vamos devolver. Aí, lembra que tinham devolvido para Israel? Quando devolveram para Israel, lembra que a arca chegou ali, em um campo, e os curiosos foram olhar dentro da arca. O povo de Israel mesmo. Foi olhar dentro da arca e morreram, lembra disso? E diante disso, depois que esse povo olhou dentro da arca, eles entenderam, poxa, a arca é sagrada demais para ficar em qualquer lugar. Não dá para ela ficar aqui no campo aberto. Ela é sagrada demais. Então a gente tem que deixar ela num lugar seguro. Mas a gente lembra que o tabernáculo de Deus estava onde? Em Siló, né? Lá em Efraim. Mas eles estavam com tanto medo agora daquela arca, porque muita gente morreu por causa da arca. Eles estavam com tanto medo da arca, a gente viu isso, né?
que eles ficaram com medo de mandar a arca de novo para Siló. Era uma viagem longa até Siló. Então eles decidiram levar a arca para a cidade mais próxima, que era onde? Kiriat Jearim, né? Que é uma cidade ali em Judá. Então a arca ficou lá. Gente, a arca ficou lá quando os filhos de Finéias, 7 meses depois que os filhos de filhos de Eli morreram. E 20 anos depois que a arca ficou lá, a gente lembra que Samuel foi chamado como juiz de Israel. Então, 20 anos depois, Samuel foi chamado como juiz de Israel. E, gente, a arca ficou. A arca ficou em Kiriat Jearim. Ninguém foi buscar a arca. Desde aquele tempo dos filisteus. A arca ficou lá. Então, agora, Davi vai buscar a arca. Lá em Kiriat Jearim. Gente, já passaram-se o quê? Mais de 40 anos, mais de 60 anos se passaram, bem mais. Porque 20 anos a arca ficou até Samuel ser levantado como juiz. Depois teve o tempo que Samuel julgou e o povo pediu um rei. E Saul reinou 40 anos e a arca lá em Kiriat Jearim. E agora passou 7 anos e meio, onde Davi reinou sobre Hebron. E agora Davi é rei de Israel e ele vai buscar a arca. Passou muito tempo, passou mais de 60 anos. E essa arca ficou lá em Kiriat Jearim, na casa de um homem. E agora Davi resolveu buscar. Davi falou, não, gente, vamos parar para pensar. Essa arca, gente, tá o tempo todo na casa desse homem. E Saul nunca se importou em buscar a arca, né? Samuel também não, o tempo que ele foi juiz. Mas vamos ter a arca perto da gente. Então Davi vai lá tentar buscar a arca, lá em Kiriat Jearim. Só que a gente vai ver que isso vai dar errado. Não vai dar certo porque ele vai buscar do jeito errado. Davi, porque a gente lembra, a gente estudou em Números que havia um jeito certo de se transportar o tabernáculo, né? A gente lembra que havia uma divisão de afazeres, né? Os meraritas eram incumbidos de levar uma parte do tabernáculo, os gersonitas eram incumbidos de levar outra parte do tabernáculo e os coatitas eram incumbidos de levar as coisas sagradas do tabernáculo. Então, quem é que podia levar a Arca da Aliança? Os coatitas. Então não podia ser um merarita a levar a Arca da Aliança. Não podia ser um gersonita a levar a Arca da Aliança. Tinha que ser um merarita, né? Tinha que ser alguém de Levi, e não merarita, não, coatita. E não só da tribo de Levi, mas um coatita, né? A gente lembra que não era qualquer pessoa que podia tocar na arca mesmo, na coisa sagrada. Não era qualquer levita que podia tocar. Somente o sacerdote podia tocar. Aquele que não era sacerdote e tocasse na coisa sagrada, morreria. Tanto é que a gente tinha estudado no livro de Números, quando fosse levada a Arca da Aliança e todos os utensílios do tabernáculo, eles eram embalados. Os levitas não viam a coisa sagrada. Eles não viam como era a arca, eles não viam como era o candelabro, eles não podiam ver. Era tudo embalado. A gente estudou sobre isso em Números. Então eles embalavam bem, colocavam um pau, ia como uma trouxa, né? E pendurava aquele pau na trouxa e eles saíam levando a coisa sagrada sem tocar na coisa sagrada. Só que agora a gente vai ver que Davi não vai cumprir isso não. Davi não lembra. Davi não lembra disso. O problema é que o povo não lembra mais da lei de Deus. A impressão que eu tenho é que não era lida a lei de Deus, mas parou de ler, né? Desde o tempo de Juízes a gente lembra, né? As aberrações que a gente viu ali em Juízes, né? Havia gente que nem da tribo de Levi era e virou sacerdote, né? Então, a impressão que eu tenho é que o povo não lia mais a lei de Deus. Então eles faziam o que eles achavam certo. Mas o problema é que o perfeito juiz é Deus, não a gente, né? Então Deus é que sabe o que é certo. E eles começaram a fazer cada um o que queria, né? E essa é a impressão que eu tenho também, que Davi não sabia. E a gente vai entender isso. Davi realmente não sabia, ele vai ver mais pra frente que estava errado. E ele vai fazer errado. E o que acontece? Esse primeiro tempo, onde ele vai lá buscar a arca, a gente vai ter uma quebra na história com relação ao capítulo anterior que a gente estudou. Davi vem, se torna rei sobre todo Israel e conquista Jerusalém. O primeiro ato de Davi como rei de todo Israel é conquistar Jerusalém. Ele conquistou Jerusalém, ele vai buscar a arca. Conquistou Jerusalém, reúne todos os soldados de novo, vai buscar a arca em Kiriat Jearim. Ele vai voltando com a arca. Vai dar alguma coisa errada, a gente vai ver. Então a arca vai para casa de uma outra pessoa, a gente vai ver, Obed-Edom.
Então a arca vai ficar lá na casa dessa pessoa. E enquanto a arca fica lá na casa dessa pessoa de Obed-Edom, é que ocorre aquela guerra com os filisteus que a gente estudou na aula passada. Lembra? Que Davi se esconde na caverna de Adulão? Aí nesse meio tempo, enquanto a arca está na casa de Obed-Edom, tem esse problema que os filisteus vão lá atrás de Davi. Tá? E depois disso ainda tem aquele caso que a gente lembra que o rei de Tiro vai construir a casa de Davi, vai mandar lá os pedreiros, tudo para construir a casa de Davi. E depois disso é que Davi decide buscar a arca lá na casa de Obed-Edom, tá bom? Então tem essa quebra com relação ao capítulo anterior que a gente estudou, tá bom? Então a gente vai ver isso agora. Diz assim, gente, no versículo 1 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel. De novo, Davi juntou todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Então foi como eu expliquei. Por que é de novo? Porque ele havia juntado todo mundo para ir lutar contra os jebuseus. Então a gente voltou na história agora, tá? Voltou no tempo da história, ele juntou todo Israel, lembra? Ele juntou soldados para ir aonde? Atacar Jerusalém, para ele conquistar Jerusalém. Conseguiu conquistar. Tomou a fortaleza de Sião. A fortaleza de Sião agora virou a cidade de Davi. Agora que ele já está na fortaleza de Sião, ele decidiu reunir de novo os soldados, tá? Então aqui a gente voltou para a conquista de Jerusalém. Então ele acabou de conquistar a cidade, reuniu todo mundo, agora reuniu de novo. Para quê? Para ir buscar a arca. A gente vai ver isso. Então no versículo 2 diz assim: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, e ele foi para Baalim, né? Baalim é Kiriat Jearim. Ele também recebe esse nome, Kiriat Baal, Kiriat Jearim, Baalim, né? Então recebe esse nome também, tá? Então Baalim é Kiriat Jearim. Então eles estavam indo para onde? Buscar a arca. Então eles foram lá para buscar a arca em Kiriat Jearim, que também é Baalim, que fica em Judá. Então diz aqui, para trazerem a arca para onde? Para Jerusalém, para a cidade de Davi. O intuito era esse, levar a arca para onde é o centro do reino de Davi, para Jerusalém. Então aqui diz, para levarem a arca de Deus para Kiriat Jearim, né? A arca sobre qual se invoca o nome de Deus, do Deus dos exércitos, que está sentado entre os querubins, tá? Então, Davi tinha muito essa vontade de trazer a arca, porque a gente vai ver que a manifestação da presença de Deus, né? Deus manifestava a sua presença por meio dessa arca nessa época, tá? Hoje não. Hoje a manifestação da presença de Deus se dá através do Espírito Santo. Mas nessa época a manifestação, a paz, Daniel, a manifestação da presença de Deus se dava através dessa arca, né? E Deus havia falado, a gente lembra que Deus ia e falava com Moisés, e Deus falava com Moisés do meio dos querubins, né? Ele falava dentro do meio ali dos querubins que estava ali no propiciatório, né? Ele falava com Moisés. Então ele falava do meio dos querubins. Então Israel, diante disso, né? Diante de todo esse entendimento que Deus realmente se manifestava ali pelo meio dos querubins, Israel entendia o quê? Que Deus estava sentado. A gente vai ver Salomão, gente, é um homem sábio. Ele vai falar isso mais pra frente na Bíblia. O que Davi entendia? Davi entendia que Deus realmente estava sentado, né? Ali. Ele entendia que Deus estava ali. Ele entendia que Deus estava ali. Tanto é que a gente vai ver mais pra frente que Davi vai falar assim: ai, Deus, não é justo. Eu moro numa casa de madeira bonita, de cedro, né? Toda arrumadinha. E você mora numa tenda, Senhor? O Senhor mora numa tenda? Não é justo, né? Então Davi não tinha essa percepção. Davi achava que Deus realmente estava ali, gente. Davi achava que Deus estava ali naquele lugar. Mais pra frente a gente vai ver que Salomão, né? Ele já tinha um entendimento diferente. Salomão vai dizer mais pra frente, Salomão vai falar, Deus é tão grande, mas tão grande, tão grandioso, que ele não pode ser encaixotado. Como é que eu vou guardar Deus aqui, nesse tempo? Não dá. Deus é muito além desse tempo. Esse daqui é só um símbolo da grandiosidade de Deus, mas Deus não pode ser encaixotado. E Salomão fala isso. Então a gente vê que Salomão já tem um entendimento diferente de Davi, né? Mas Davi não. Davi tinha esse entendimento de que Deus estava ali, né? Tanto é que ele fala isso. Gente, vamos buscar lá a arca da aliança
porque Deus está sentado entre os querubins. Então ele achava que o Deus dele estava sentado lá no meio dos querubins mesmo, e que ia falar com eles lá no meio dos querubins. Então eles tinham esse entendimento. Tanto que a gente lembra que a gente falou sobre isso na guerra contra os filisteus ali, que os filhos de Eli morreram, foi com esse pensamento. Eles entendiam que Deus estava sentado ali na arca, então se levassem a arca, Deus obrigatoriamente ia junto, então Deus ia fazer alguma coisa. Era isso que eles entendiam. E Davi também entendia isso. Então Davi quer trazer a arca. Davi fala, não, vamos trazer a arca aqui para a casa de Davi, aqui para a fortaleza de Sião. Então, no versículo... agora a gente vai pular, tá, gente? Antes de ler o próximo versículo, vamos para o primeiro livro de Crônicas, tá? Hoje a gente vai pular um pouquinho também. A gente vai para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 ao 6. Diz assim... E Davi vai falar sobre esse momento histórico aqui que a gente está vendo, tá? Quando é que Davi decidiu ir buscar a arca, né? Vai falar com mais detalhes pra gente, como foi que Davi tomou essa decisão. Na verdade, Davi não tomou essa decisão sozinho, Davi vai consultar o povo, a gente vai ver agora, tá? Então, dá mais detalhes aqui em Crônicas. Diz assim no versículo 1. E Davi, né, tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. Então, Davi chamou todos os capitães do exército, né, de 1000, chamou todos os capitães de 100 do exército, né, e chamou todos os líderes de Israel. E então eles decidiram juntos que o melhor era ir lá buscar a arca e trazer para a cidade de Davi. No versículo 2 diz isso, e disse assim: e disse Davi para toda a congregação de Israel, né? Então ele reuniu todo Israel e perguntou para todo mundo: gente, vocês concordam comigo da gente trazer a arca? A arca está lá em Kiriat Jearim faz quase um século. Mas vocês concordam comigo da gente trazer aqui para a casa de Davi, para a cidade de Davi? Então no versículo 2 Davi fala isso: olha, se parece bom para vocês, né? Se isso parecer bom aos olhos de vocês, e se essa minha ideia vem de Deus realmente, né? O que vocês acham da gente enviar mensageiros, né, para todos os nossos outros irmãos, né, e todas as terras de Israel, né, e mandar mensageiros ali para os sacerdotes, para os levitas, para todas as cidades, né, para todas as cidades ao redor, para que eles se reúnam com a gente? O que vocês acham disso, né? Para que então a gente faça uma grande festa, todo mundo reunido, e traga a arca. E a gente venha trazendo a arca de Kiriat Jearim, festejando que Deus está voltando, né? Porque foi o que eu disse, gente. Davi tinha esse entendimento. A gente vai ver que Salomão tem um entendimento muito mais amplo mais pra frente. Mas Davi tinha esse entendimento. A gente vai ver isso mais pra frente ainda, quando ele for falar que quer construir uma casa para Deus. Então, Davi fala isso. Então, gente, vamos reunir todo mundo. A gente vai lá buscar Deus. Enquanto Deus vem vindo com a gente vem festejando que Deus está vindo com a gente, sentado no trono dele, que fica entre os querubins na arca. Então, né, ele diz no versículo 3, porque a verdade é que desde o tempo em que Saul era rei, a gente não foi buscar essa arca em Kiriat Jearim. Na verdade, gente, essa arca tá lá desde que ele morreu, faz muito tempo, né? Então ele diz isso, nossa, faz muito tempo que essa arca tá lá, né? Então no versículo 4 continua, então a congregação concordou, né? Concordou com Davi, né? Porque isso pareceu muito certo para eles, pareceu bom. Ia ser bom para eles terem a arca perto deles, Deus perto deles, né? Então no versículo 5 diz: convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate. Aqui tá falando sobre geografia. Então tá falando que Davi convidou todo mundo até as fronteiras do Egito, ou seja, até o sul de Israel, até o norte. Ramate fica lá em cima. Então, desde o norte de Israel até o sul, Davi convocou todo mundo. Então, não teve ninguém que Davi deixou de convocar. Ele convocou todo Israel para esse grande feito, que era buscar a arca de Deus em Kiriat Jearim. Então, aqui continua o versículo 5. Davi convocou todo mundo para se reunir, para então buscarem a arca de Deus que estava em Kiriat Jearim, né, que fica em Judá.
Então, no versículo 6, continua do livro de Crônicas. Então, Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim. Gente, é a mesma coisa, tá? Às vezes você vai ver que vai chamar Kiriat Baal, Baalim, como a gente viu, né? E agora tá como Baalá. Mas a verdade é que é Kiriat Jearim, tá? É a mesma coisa, significa Kiriat Jearim. Então, eles foram lá para Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer então a arca vir para a cidade de Davi, né? E aqui diz mais uma vez no versículo 6: porque Deus mora entre os querubins, e ali é que o nome dele é invocado. Você vê, então eles tinham esse entendimento, que Deus estava ali, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, nesse mesmo capítulo, porque a gente vai ver que algo vai acontecer na casa de Obed-Edom, e é por causa da arca. Então a gente vai falar, Deus estava ali ou não estava? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente volta para o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, tá? Então voltamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: então eles chegaram lá em Kiriat Jearim, chegaram na casa de Abinadab, que é quem estava guardando a arca. Ele provavelmente já estava morto, porque a gente vai ver agora que os filhos dele tomam a frente das coisas, né? Gente, já faz quase um século esse homem deve ter morrido. Então agora os filhos dele tomam a frente, né? E fala então que eles chegaram lá na casa de Abinadab, pegaram a arca, né? E eles chegaram lá para transportar a arca como? Com um carro. Eles construíram um carro novo. A gente lembra que a última vez que a arca foi transportada por um carro foi por meio dos filisteus, né? Então a gente lembra que os filisteus queriam devolver a arca, não sabiam como, então eles pegaram um carro novo, construíram um carro novo ali para transportar a arca até Israel e as vacas que foram levando a arca sozinha, né? Mas Deus havia falado, a gente lembra disso no livro de Números: a arca jamais deve ser transportada por carros. A arca e nenhum utensílio sagrado pode ser transportado por carro. Eles devem ser transportados nos ombros dos coatitas. Deus havia falado isso no livro de Números. Tanto é que a gente lembra que quando o povo foi construir o tabernáculo, as tribos vieram dar de presente carros para o tabernáculo. E Deus distribuiu os carros entre os meraritas e os gersonitas e não deu nenhum carro para os coatitas. Porque Deus falou, os coatitas não receberão nenhum carro, porque eles deverão carregar as coisas sagradas nos ombros. Eles jamais deverão colocar as coisas sagradas em carros. E Davi colocou. Então agora Davi construiu um carro novo, como os filisteus fizeram. Davi constrói um carro novo e coloca a arca no carro, sendo levada por bois, né? Era assim que era levada. Então os bois estavam... Era uma carroça, gente. Não é carro igual a gente vê carro hoje com motor, né? Carro hoje com gasolina, né? Era uma carroça, era assim. Então era uma carroça de madeira, né? Tinha um baú de madeira atrás. E na frente quem conduzia? Um boi. Era um animal, né? Um cavalo, um boi era um animal que conduzia aquilo. E foi assim que Davi fez. Aí Davi pega a arca da casa de Abinadab, que está quase um século ali. Davi pega, coloca aquela arca em cima do carro. E então, diz que aqui no versículo 3, que a casa de Abinadab, né, ficava no outeiro. Algumas bíblias vão estar escritos Gibeá, tá? E, gente, a casa desse homem não ficava em Gibeá, tá? Porque a gente lembra que Gibeá ficava em Benjamim. É sem lógica, porque a casa dele ficava em Kiriat Jearim, que era em Judá. Mas o que acontece? Gibeá, essa palavra Gibeá, que dá esse sentido Gibeá, no hebraico significa monte também. Então Gibeá, o significado de Gibeá significa monte. Então não é que ele morava em Gibeá de Benjamim, senão a gente não vai ver lógica, né? Não, ele morava em Kiriat Jearim, mas a casa dele ficava num monte, ficava em cima de um monte. É isso que está querendo dizer aqui. E monte em hebraico se fala Gibeá. Então Gibeá também é monte, né? Então é isso, tá? Então diz que os filhos de Abinadab provavelmente já era morto. Então os filhos dele foram que conduziram tudo. Quem são os filhos de Abinadab que conduziram tudo para a arca ser levada? Uzá e Aiô. Esses nomes são muito importantes, que a gente vai ver que algo vai acontecer, né, com dessas pessoas. E, gente,
a gente lembra que Abinadab, né, ele cuidava da arca. E ele havia consagrado os filhos dele, né, ali para oficiarem, para cuidar da arca também. Então eles eram homens que tinham cuidado com a arca. A arca estava quase um século na casa deles, né? E então a gente vai ver agora o que vai acontecer. Aiô e os Uzá ficaram guiando o carro, ou seja, eles estavam ali conduzindo, guiando o boi que estava levando o carro, o cavalo que estava levando o carro. Eles estavam conduzindo. Aí no versículo 4, então diz que levando-o da casa de Abinadab, que estava no outeiro, que estava lá no monte, né, que eu já expliquei, Gibeá significa monte, com a arca de Deus, Aiô estava indo na frente. Agora a gente vai começar a entender o que estava acontecendo aqui. Eles estavam conduzindo a arca. Então, quem é que estava cuidando da arca? Aiô e Uzá. Por quê? Eles, gente, desde que de pequeno, eles estão cuidando dessa arca. Né? A arca está há décadas na casa de Abinadab. Então, eles foram consagrados para cuidar daquela arca. Então, como que eles vão conduzir essa arca agora? Como que eles vão levar essa arca agora? Aiô vai na frente, conduzindo o boi. Então, Aiô tá na frente, guiando o boi, levando o boi, né, por uma corda, alguma coisa. E quem tá indo atrás para observar a arca, ver se tá tudo certo, se não tá indo pro caso, se a arca não vai cair? Uzá. Então, agora a gente começa a entender a localização deles, porque algo vai acontecer aqui. Então, Aiô tá na frente, guiando o boi, e Uzá tá atrás, para ver se a arca não vai cair, se a arca não tá virando. Então, no versículo 5 diz: e Davi e toda a casa de Israel festejavam na presença de Deus. E eles estavam usando todo tipo de instrumento. Todo instrumento que a gente imaginar eles estavam usando. Pau de faia, que eu não sei o que é, gente, é um instrumento de música. Estavam usando harpas, estavam usando saltérios, que também é um instrumento de música que eu não sei qual é. Estavam usando tamborins, estavam usando pandeiros, estavam usando símbolos. Então, estavam usando todo tipo de instrumento. Estavam tocando muita música ali, cantando, festejando, né? E todos felizes levando a arca. No versículo 6, diz que quando eles estavam chegando à eira de Nacon, né? A gente lembra que é uma eira, né? A gente falou sobre eira quando a gente estudou sobre Gideão. Eira é aquilo onde se malhava o trigo, né? Se malhava o cereal, né? Então, eles chegaram nesse campo de malhar, né? Nesse campo de descascar ali o cereal. Eles chegaram nesse campo de uma pessoa chamada Nacon. Então, a arca parecia que ia cair. Parece que o boi ali pisou em falso, a arca ia cair. Para a arca não cair, para não acontecer alguma coisa com a arca, Uzá foi e colocou a mão na arca para segurar a arca. Aí então aqui diz, Uzá foi lá, colocou a mão na arca para segurar a arca, porque os bois deixaram ela pender, então ela estava quase caindo. Ele foi lá e pôs a mão. E Deus não gostou disso não. A gente vai ver agora que Deus não gostou disso. E então no versículo 7 diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Por quê? Porque somente sacerdote podia tocar nas coisas sagradas. Uzá não era sacerdote. A gente lembra, só era sacerdote quem era descendente de Arão. Para ser sacerdote, precisava ser descendente de Arão. A única exceção na história a gente já viu que foi Samuel. Fora Samuel, a gente tinha que ser descendente de Arão. E Uzá não era descendente de Arão. E Uzá foi lá tocar na arca. E Deus não gostou disso. Da irreverência de Uzá. Então diz que ali mesmo, Deus matou Uzá. Então Deus caiu morto no Uzá caiu morto naquele momento no chão, porque Deus matou ele, né? Junto ali a arca, ele caiu duro no chão morto. Então no versículo 8 diz que Davi se irritou. Esse termo que usa aqui para irritou para Davi significa ficar com raiva. Davi ficou com raiva, Davi ficou irado, Davi ficou furioso, Davi ficou com muita raiva, só porque ele tocou, ele morreu, né? Ele sempre cuidou da arca, a vida inteira dele estava cuidando daquela arca, e ele tocou com medo da arca cair, né? Então foi por cuidado da arca. E Davi ficou com raiva, Davi ficou muito irado, né? Então aqui diz que Davi ficou muito irritado porque Deus havia achado uma brecha em Uzá. Essa foi uma brecha para matar Uzá que Deus usou. Então, aquele lugar onde Uzá morreu passou-se a chamar-se de Pérez Uzá, né? Até o dia em que esse livro foi escrito, né?
Pérez Uzá, o que significa? Significa brecha de Uzá. Então passou a ter esse nome, brecha de Uzá. Foi ali onde teve uma brecha ali onde Uzá foi morto. Então no versículo 9 diz que naquele dia Davi ficou com muito medo. Davi falou, nossa, como que eu vou levar essa arca? Se Uzá tocou nela e morreu, com medo dela cair. Então agora Davi ficou com muito medo. E ele falou, como é que essa arca vai até lá? A distância é longa. Como que eu vou levar essa arca? Se ninguém pode encostar. O boi às vezes tropeça, ninguém pode encostar nessa arca. Então no versículo 10, né, diz, e não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Então agora Davi vai falar, o caminho é muito longo, vamos deixar a arca na casa de Obed-edom. Vamos deixar a arca na casa desse homem que está mais próximo. É mais próximo do que levar até a cidade de Davi. Vamos deixar lá. Só que a gente vai falar que lugar é esse, gente. É um lugar improvável. E ele vai deixar a arca de Deus na casa de um homem improvável. Diz no versículo 10. Então Davi não quis levar a arca até a cidade de Davi, até a fortaleza de Sião, né? Então ele preferiu deixar a arca na casa de Obed-edom, o giteu. Sabe o que é um giteu? É uma pessoa de Gate. Gente, esse homem é filisteu. Davi deixou a arca da aliança na casa de Obed-edom. E Obed-edom é filisteu. É isso que está acontecendo aqui. Uau, né? Provavelmente, a gente lembra que Davi morou 1 ano e 4 meses lá na Filístia, né? Davi morava em Ziclag. A gente lembra, né? Davi lutava ali com os filisteus e tal. Ele ficou 1 ano e 4 meses ali. E a gente vai ver que Davi tinha uma certa proximidade com alguns filisteus ali, tanto é que Davi vai convocar um certo povo, que a gente já falou sobre isso antes, um certo povo filisteu para ser guarda-costas dele, né? Então parece que tinha uma amizade ali na Filístia com alguns povos, né? Com alguém ali, né? E assim parece que era Obed-edom. Parece que Davi confiava em Obed-edom, porque Obed-edom é filisteu. E Davi vai deixar a arca da aliança de Deus, do Deus de Israel, na casa de um filisteu. Gente, olha que loucura, né? E o mais louco ainda é que esse homem vai ser abençoado por Deus. É isso que é o mais doido, né? O filisteu vai ser abençoado por Deus porque ele vai tratar a arca de Deus com respeito. Ele realmente vai cuidar da arca. Diferentemente da outra vez que a arca foi lá para a Filístia e eles ficaram zombando da arca, né? E Deus castigou todo mundo. Mas o Obed-edom não, ele vai cuidar da arca. Ele realmente vai ter um apreço pela arca, né? E ele vai ser abençoado, gente, um filisteu. Ele vai ser abençoado por causa dessa arca. Então Davi decidiu deixar a arca na casa de um filisteu chamado Obed-edom, que morava em Gate. Então no versículo 11 diz que essa arca ficou lá, gente, na casa desse filisteu por 3 meses, gente. E esse homem só prosperava. Esse homem só era abençoado. Deus estava abençoando esse filisteu. Então diz no versículo 11: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, o filisteu, por 3 meses. E Deus abençoou a Obed-edom e a toda a casa dele. Uau, gente! Um filisteu, ele estava ali, né, respeitando a arca da aliança, e ali, né, a presença de Deus, a gente vai falar sobre isso agora. Ali estava a presença de Deus, e por isso ele foi abençoado. Esse homem recebeu, né, a presença de Deus em sua casa, a respeitou, né, tinha um temor ali, e ele foi abençoado, e não só ele, como a casa inteira dele foi abençoada. Uau, né? Que coisa extraordinária. Agora, gente, a gente lembra que ficou 3 meses lá na casa de Obed-edom essa arca, né? A arca da aliança. Nesse meio tempo, foi o que eu falei, Davi lutou contra Jerusalém, lutou contra os jebuseus, conquistou a fortaleza de Sião, que é Jerusalém, né? A fortaleza de Jerusalém. Ele conquistou. Transformou ali na cidade de Davi. E então, qual é o primeiro ato dele? Buscar a arca. Então, ele foi lá em Kiriat Jearim buscar a arca. Então,
A Páscoa assolou, amém. Então ele foi lá buscar a arca e voltou, não deu certo, deixou na casa de Obed-edom. Então o que há depois disso? A guerra com os filisteus, lá que a gente estudou na aula passada, tá? Que os filisteus ainda insistem, né? Que Davi se esconde na caverna de Adulão, que a gente falou na aula passada. Então teve isso depois. E o que mais? O rei de Tiro, né? Começou a mandar as coisas para construir a casa de Davi, tá? Então agora passou-se 3 meses. Então agora Davi vai buscar a arca. E tudo isso aconteceu, tá? Então agora Davi vai buscar a arca. Aqui, gente, nessa época, realmente, a presença de Deus se manifestava na arca. Mas não porque ele estava na arca, mas por causa da fé da pessoa que estava ali. Por exemplo, o povo de Israel foi levar a arca da aliança para a guerra contra os filisteus naquela época que os filhos de Eli morreram. E Deus não fez nada. A presença de Deus não estava ali, naquele momento, naquela arca, né? Por quê? Porque eles foram insubordinados, eles foram desobedientes, né? Eles eram desobedientes, né? Os filhos de Eli. Então, a presença de Deus não estava ali, naquele momento. Mas a gente lembra que quando a arca da aliança chegou lá na Filístia, a presença de Deus estava na arca, porque começou a castigar os filisteus, até que os filisteus mandaram a arca de volta. E então Israel olhou dentro da arca e morreu, ou seja, a presença de Deus também estava ali naquele momento, né? Então, gente, a gente já falou sobre isso. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Então, tudo que está sendo falado no Antigo Testamento aponta para algo do Novo Testamento. Não é a verdade revelada, né? A verdade é revelada no Novo Testamento, através de Cristo. Antes, é uma verdade que você não está vendo a coisa como ela é. Por exemplo, você está em um lugar, tem um animal aqui, você não está olhando o animal, você está vendo a sombra do animal projetada na parede, mas você não está vendo o animal, você só vê a sombra. E era isso, o Antigo Testamento não era a verdade, mas era a sombra de uma verdade a ser revelada em Cristo, tá? Então, a Arca da Aliança também era a sombra da verdade a ser revelada em Cristo. Então, a Arca da Aliança não era a mensagem. Então, Deus não estava ali naquela arca. Né? Não adianta a gente pegar uma arca e querer andar nos lugares com um amuleto, né? Um amuleto, né? Não, né? O que a arca simbolizava, né? Realmente a presença de Deus, que vem através de Cristo, né? Quando nós renascemos em Cristo. Através do quê? Do batismo do Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E essa é a presença de Deus que a Arca da Aliança apontava, né? Então, significa hoje o Espírito Santo que habita dentro de nós, tá? Então, não tem essa de amuleto. Senão a pessoa vai querer sair levando um amuleto aí, né? Não existe isso de amuleto, tá? Hoje a presença de Deus é manifestada no Espírito Santo, que habita dentro de nós, né? Que deve habitar dentro de um cristão, né? Então, se a pessoa é cristã, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Então, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa, tá bom? Eu queria falar um negócio que eu tô lembrando agora, que tem uma aluna, ela tá até aqui. Ela perguntou na aula passada, no final da aula passada, porque eu falei que Davi havia perguntado por Urim e Tumim, né? E Deus responde por Urim e Tumim. E ela me perguntou, mas como que era feita essa consulta do Urim e do Tumim, né? E eu não sei, gente. Eu não sei como que eles liam. Eu sei que o Urim e o Tumim são pedras, né? São 2 pedras. E ficavam no éfode, a gente já estudou sobre isso. Ficava ali no peitoral duplo, né? Ficava ali num bolso. E quando eles queriam falar com Deus, queriam saber a resposta de Deus, eles pegavam aquelas pedras, os sacerdotes, né? E de alguma forma eles perguntavam e de alguma forma eles liam aquelas pedras, né? Alguma coisa acontecia ali, eles conseguiam ler a pedra e saber o que Deus estava falando ali naquela pedra. Mas a Bíblia não nos diz como que isso era feito, né? A Bíblia não fala pra gente como que era essa leitura, né? E isso é sábio, né? Até porque senão, se a Bíblia falasse, a gente ia pegar pedra na rua e ia querer ficar lendo, né? Tentando consultar a Deus e ficar lendo na pedra, né? A mesma coisa, né, que a gente observa é no caso de Saul. No caso de Saul, quando Saul foi consultar a feiticeira para chamar Samuel do mundo dos mortos, que na verdade a gente já falou sobre isso, que não é Samuel, ali era um demônio, a feiticeira fez um trabalho, ela fez alguma coisa ali, mas a Bíblia não fala o que ela fez.
Por quê? Porque senão as pessoas vão querer ficar fazendo. As pessoas vão começar a tentar imitar aquilo, né? A receita, né? E é errado, né? Aquilo não é certo. Aquilo não era Samuel, aquilo era um demônio. Então, a Bíblia não fala pra gente, porque realmente não é pra gente fazer, né? A gente não deve consultar o futuro, a gente não deve querer consultar nada, porque o futuro pertence a Deus, né? E quando a gente quiser consultar a Deus, né? Hoje nós não vamos consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A gente vai consultar a Deus por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Então, hoje é assim que a gente consulta a Deus, tá bom? Então, nessa época, eles tinham a Arca da Aliança e Deus se manifestava ali no meio do querubim, né, dos querubins. Ele falava com Moisés. Foi só com Moisés que ele falou ali do meio dos querubins. Em diante ele falava por meio do Urim e do Tumim. Não era mais por meio da Arca da Aliança. Ele falava ali do Santo dos Santos com Moisés, né? A gente lembra. Moisés entrava no tabernáculo, parava de frente para o altar do incenso e falava com Deus olhando para o véu, né? E Deus respondia lá de dentro do véu, lá de dentro do Santo dos Santos. Deus respondia lá do meio dos querubins para Moisés. Era tete a tete, né? O Moisés falava, Deus respondia. E assim era um diálogo. Eles tinham um diálogo. Moisés tinha essa proeza de ter um diálogo com Deus, né? E não teve mais ninguém assim, né? Claro, só Jesus. Mas até então, qual que é o jeito agora que eles falam com Deus? É por meio do Urim e do Tumim. Então eles querem consultar a Deus, é Urim e Tumim, tá? Mas hoje a gente consulta a Deus através do Espírito Santo que habita dentro de nós, tá bom? Então no versículo 11 agora, diz que a Arca da Aliança ficou na casa desse filisteu chamado Obed-edom por 3 meses. E Deus abençoou um filisteu. E não só o filisteu, mas também toda a casa desse filisteu. Aí no versículo 12 diz que Davi ficou sabendo disso. Ele falou, opa, peraí, Deus está abençoando um filisteu porque a arca está na casa dele. Quanto mais um israelita, quanto mais eu que sou ungido, um rei ungido por Deus, um escolhido. Não, eu quero essa arca aqui comigo. Então agora Davi, gente, vai fazer um esforço maior para entender qual foi o erro dele. E ele vai descobrir que ele fez errado. Que na verdade não podia ter sido trazida do jeito que foi. A arca não deve ser trazida por carros, mas sim no ombro. Ele agora vai estudar a lei de Deus e vai ver isso. Aí no versículo 12, então, foram lá falar para Davi que a arca está ali na casa de Obed-edom faz 3 meses e que Deus tem feito ele prosperar. Que Deus tem feito toda a casa dele prosperar. Então, quando Davi soube disso, Davi foi lá e trouxe a arca. Davi foi lá para a casa de Obed-edom e levou a arca para a cidade de Davi com muita alegria. Agora a gente vai pular para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, tá? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Vamos ler só 2 versículos. Não, mentira, tem mais versículos. Estou vendo aqui. Ah, não, são só 2, gente. Não, são mais. Eu coloquei aqui fora de ordem, mas tem mais. A gente vai para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, tá? Diz assim no versículo 1. A gente está nesse momento histórico onde Davi sabe que Obed-edom, o filisteu, o geteu, está sendo abençoado por Deus. Então Davi vai lá buscar a arca. Diz no versículo 1 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então aqui está começando a explicar o que Davi fez. Davi arrumou a sua casa ali na cidade de Davi e arrumou também uma tenda para receber a arca da aliança, né? Armou uma tenda ali para Deus. Então no versículo 2 diz, então Davi foi e disse, né? A gente vai ver, gente, que a verdade é que a arca vai ficar em um lugar e o tabernáculo em outro. É meio doido. Vai ficar a arca da aliança lá na cidade de Davi, mas o tabernáculo vai ficar em outro lugar. A gente já até falou sobre isso. A arca da aliança e o tabernáculo inteiro, né? Todas as coisas do santuário, tudo, somente vão ficar juntos novamente com Salomão, quando Salomão for construir o templo. Até então eles vão ficar separados, vai continuar separado. A única coisa que Davi vai pegar é a arca, né? O tabernáculo vai ficar em outro lugar, não vai ficar ali na cidade de Davi. Então no versículo 2 diz Davi, né? Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Agora ele aprendeu, ele entendeu que quem tem que levar a arca não é ninguém da tribo de Judá, é levita e coatita ainda, né?
Então ele diz, por que Deus escolheu os levitas para levar a arca, né? E mais ninguém tem que levar, eles é que devem servir a Deus. Então no versículo 4 desse mesmo capítulo 15 do livro de Crônicas diz que Davi foi e reuniu todos os levitas e reuniu todos os sacerdotes, porque agora eles vão ser incumbidos de trazer a arca. Só eles podem tocar, então eles que vão trazer a arca. Então no versículo 11 diz, e chamou Davi os sacerdotes. Quais sacerdotes tinham nessa época de Davi, né? Zadok e Abiatar. Abiatar o que fugiu, que a gente estudou já, né? Então, o único que sobreviveu lá, né, naquela matança de Saul. Então, Davi foi e chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar. E chamou também os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Aí no versículo 12 diz que Davi foi e disse para eles, né? Ó, vocês são chefes, né, das casas levitas. Então, se santifiquem, né? Santifiquem-se vocês, santifiquem-se todos os levitas, né? Porque vocês vão trazer a arca da aliança para o lugar que eu preparei para ela, para a tenda que eu arrumei para ela. Então, no versículo 13 continua. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Então aqui Davi está falando, porque a primeira vez que a gente foi buscar a arca, a gente fez errado. Não foram vocês que trouxeram, não foram levitas que trouxeram a arca. E Deus achou brecha na gente e castigou a gente. Então, porque a gente não seguiu a lei dele, que a lei dele diz que quem deve levar a arca é levita, é coatita, né? Então agora quem vai fazer isso é vocês. Né? E a palavra de Deus diz que somente pode encostar na coisa santa quem é sacerdote. Então agora vocês que vão fazer isso. Aí no versículo 14 continua. Então, diante disso, os sacerdotes foram lá e se santificaram. Os levitas foram lá e se santificaram para trazerem a arca da aliança de Deus, né? Da arca da aliança do Senhor lá da casa do Geteu, de Obed-edom. Então no versículo 15 continua. E os filhos dos levitas trouxeram, então eles foram lá, dessa vez deu certo, trouxeram no ombro, não foi mais em carro. Eles foram lá, os levitas, pegaram a arca, colocaram nos ombros, pelas varas da arca. Provavelmente quem veio trazendo era sacerdote, porque só quem podia pegar na vara da arca, a gente já estudou isso em números, eram os sacerdotes. Se qualquer outro levita pegasse na arca na vara da arca, morreria, né? Só podia tocar na coisa santa quem era sacerdote. A gente lembra que quando eram os levitas para levarem a coisa sagrada, eles tinham que embalar, né? Embalavam, colocavam vários embrulhos, né? Colocavam um pau no embrulho, no saco de embrulho, e eles levavam aquele pau do embrulho, né? Então, se eles levaram pela vara da arca, provavelmente quem levou foi sacerdote, que podia e não ia morrer. Então aqui diz no versículo 15 que eles fizeram conforme Moisés havia mandado, segundo o que Deus havia falado no livro de Números. Então no versículo 16 diz, e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Então agora Davi fez um negócio mais organizado. Davi falou, não, quem vai levar a arca são os levitas, né? São os sacerdotes. E quem é que vai cantar? Quem é que vai tocar, né? São os levitas também, porque eles foram chamados para servir a Deus. Então eles que têm que cantar. Então vamos lá, a gente vai dançando e festejando, mas eles têm que tocar. Então agora mudou. Então agora a gente vai voltar para o capítulo 6, tá, gente? Do segundo livro de Samuel. No versículo 13 diz assim, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados. Então o que acontece? Agora eles davam 6 passos e sacrificavam ali para Deus, né? Para que ninguém fosse morto de novo. Então eles davam 6 passos, os que estavam levando a arca nos ombros davam 6 passos, eles iam e faziam um sacrifício de boi. Você vê que agora eles estão sacrificando aquilo que eles quiseram usar no início, né? No início, Davi quis encurtar o caminho, né? Davi quis tornar aquilo mais rápido. Vamos trazer com boi, com carro, que chega mais rápido. Então ele quis encurtar o caminho, ele quis tomar um atalho, né?
E aquele atalho era o que? Os bois, aqueles bois e aquele carro eram o atalho, né? E agora, aquilo que foi atalho é o que ele usou como sacrifício, né? Então agora ele começa a sacrificar a Deus aquilo que ele tinha usado como atalho, né? Ele começou a sacrificar, porque não, tem que ser do jeito de Deus, né? Não é o atalho dele. E ele começou a sacrificar ali. Então no versículo 14 diz que Davi saltava, Davi pulava, dançava, a gente vai ver, né? Então diz que ele saltava com todas as suas forças. Gente, não era saltinho com vergonha, não. Gente, esse homem devia pular. A gente vai ver que, pelo que Mical vai falar, a impressão que dá é que alguma coisa ficou à mostra de Davi ali. Ele deve ter saltado tanto, com tanta força, deve ter pulado tanto, que ele estava com roupa de levita. A gente vai ver, gente. Então ele deve ter pulado tanto que deve ter ficado à mostra de alguma coisa. Porque Mical vai falar isso. A gente vai ver que Mical vai falar isso. Que se ele não tem vergonha não, que ele fica mostrando as partes dele. Então, ele deve ter, gente, saltado mesmo, sabe? Sem vergonha. Ele deve ter pulado e pulando, né? E com aquela roupa branca de levita. Ele tava com essa roupa, um linho fino. Linho fino, né? Ele tava com aquele linho fino ainda pulando pra lá e pra cá e com todas as forças. Então diz que ele pulava com muita alegria diante de Deus, né? Agora eu lembrei de uma música infantil, tem uma musiquinha tão legal infantil, eu não lembro o nome da coisa, mas é uma musiquinha assim, né? Que fala sobre Davi, eu pulo, 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 pulo como Davi, uma coisa assim, né? Eu danço, danço, danço como Davi, né? É muito legalzinho. E é isso, Davi parece que pulava muito, gente. Então ele saía pulando, saltando e diz que ele estava usando um linho. Ele estava com vestes de levita. Ele estava com uma roupa ali simples, né? Não era roupa de rei. Era uma roupa bem simples. Então no versículo 15 diz que assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Então eles vendo que estava dando certo, eles iam todos felizes, cantando, alegria, né? Felizes da vida, com trombeta, todo o tempo tocando a trombeta, né? Então no versículo 16 diz que quando a arca do Senhor chegou na cidade de Davi, entrou na fortaleza de Sião, Mical estava olhando de uma janela. Mical estava lá em cima olhando da janela a entrada da arca na cidade de Davi. E quando ela viu Davi pulando com aquela roupa, Davi dançando com aquela roupa, ela ficou com vergonha de Davi. Ela olhou para Davi e sentiu desprezo. Ela menosprezou Davi naquela hora. Deixa eu pôr pra carregar aqui no celular que tá quase desligando. Ela sentiu desprezo por Davi naquela hora, diz aqui, né? No versículo 16. Aí no versículo 17 diz que a arca, então, foi introduzida ali na cidade de Davi. Levaram a arca lá, colocaram a arca na tenda que Davi havia construído para a arca, né? E então Davi foi e ofereceu holocaustos, e Davi foi e ofereceu ofertas pacíficas, que a gente já estudou no livro de Levítico, o que significam. Então, no versículo 18, diz assim: e acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi foi e abençoou todo o povo em nome de Deus. Então, ele abençoou a todo mundo em nome de Deus, não em nome dele. Ele abençoou em nome de Deus a todos. Eu vou ler agora um versículo do livro de Crônicas, tá? Que fala sobre uma coisa que ele fez também nesse momento. Diz assim, é o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 4. Diz assim: e nesse momento, Davi, ele escolheu levitas, né? Para começarem a trabalhar ali naquela tenda onde estava a arca, né? Então ele começou a escolher levitas para trabalharem ali, para ficarem cantando, né? Então ele fez a tenda ali, ele deixava sempre levitas ali para ficarem cantando, para ficarem dando palavra, né? Para ficar falando, né? Ensinando, né? Para exaltar a Deus. Então ele escolheu alguns levitas para esse ofício, de sempre estar lá ensinando o povo, falando, cantando, né? Então ele escolheu levitas para isso. Agora voltando para o capítulo 6, no versículo 19, diz assim: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres. A cada um, né, deu um bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então todo o povo foi embora, cada um para sua casa. Então Davi foi e deu comida ali para todo mundo festejou muito, né?
porque a Arca da Aliança voltou, né? Estava ali na presença deles, na cidade de Davi. Então, no versículo 20, diz que Davi agora voltou para sua casa, para a casa que ele construiu ali, na fortaleza de Sião, na cidade de Davi. E ele foi lá abençoar a casa dele. Aí ele foi lá orar sobre a casa dele, abençoar a casa dele, abençoar a família dele, né? E então, chega Mical. Chega Mical, a filha de Saul, e vem falar com Davi. Aí ela fala assim para Davi: que bela figura fez o rei de Israel hoje, se descobrindo dessa forma, aos olhos das servas e dos servos, né? Das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. O que ela está querendo dizer aqui? Ela fala assim: que bonito, Davi, que bonito. Você não fez papel de rei hoje não, Davi. Que bonito. Nossa, hoje você saiu, né? Como alguém que vai ficando pelado na rua, vai tirando sua roupa na rua, é isso que ela quer dizer. Você saiu como alguém que vai arrancando sua roupa na rua, né? Como um vadio, olha o que ela fala. Como um vadio sai na rua tirando suas roupas, você fez, né? E como alguém que não tem um pingo de decência, que sai mostrando a sua nudez, que sai mostrando as suas partes para as empregadas dos seus empregados. Ela quis humilhar Davi, né? Ela falou assim: que bonito que você fez hoje, Davi, que bonito. Então, gente, Davi vai e responde para ela, no versículo 21. Ele fala: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a casa do teu pai, e a teu pai, me mandando ser chefe sobre o povo dele, de Deus, sobre Israel, perante ele é que eu tenho me alegrado, perante ele é que eu tenho, né? Deixa eu ver. Escreveram alguma, acho que era assim. A Deise tá falando que acha que a Mical tava com ciúmes. Pode ser ciúmes mesmo. Aí com ciúmes ali, ele se mostrando, né? Então ele fala assim: ô Mical, na verdade, foi perante o Deus que me escolheu que eu fiquei desse jeito. Eu não tava me humilhando perante as servas. Eu não tava nu, mostrando as minhas partes perante as servas. Mas eu estava totalmente entregue ao ponto de me humilhar mesmo perante Deus. O Deus que me escolheu no lugar do teu pai, Mical. O Deus que me escolheu no lugar da tua casa, Mical. Porque ainda tem descendente de Saul vivo, mas Deus não escolheu nenhum dos descendentes de Saul. Deus escolheu a mim. E é perante esse Deus que me escolheu e me levantou como chefe do povo que é dele, que é de Deus, é que eu me alegro. Eu estava feliz, era por causa disso, não era para me mostrar para nenhuma mulher, não era para mostrar minhas partes íntimas para nenhuma mulher, não, para serva dos servos, não. Aí no versículo 22, Davi fala mais ainda, e ele fala: e se você quer saber, Mical, ainda mais desprezível ainda, eu vou me fazer perante esse Deus. Eu vou me humilhar ainda mais aos olhos dele. E quanto a essas servas que você está falando, que eu passei vergonha, que hoje elas vão me olhar, né, com um olhar de vergonha, porque elas viram minhas partes, né, porque elas me viram ali quase nu, né? Você está falando que as servas dos meus servos vão me desprezar? Eu te digo que essas servas, elas me têm por honrado, elas me admiram. Essas servas vão me admirar. Então no versículo 23 vem uma informação aqui pra gente, que provavelmente foi decorrente disso, é claro, né? Porque tá aqui escrito nesse termo aqui, então deve ter sido relacionado a isso. Porque ela desprezando Davi, e Davi estava ali fazendo para Deus, então ela estava, na verdade, desprezando a Deus, né? Porque Davi estava fazendo para Deus, né? Então, aqui no versículo 23 diz: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos,
até o dia da sua morte. Então Deus fechou o ventre dela e ela não teve filhos daquele rei que ela sentiu vergonha. Ela vai ter filho do rei que ela desprezou, do rei que ela sentia vergonha. Ela não teve filhos, né? Então diz que foi assim o castigo dela, o versículo 22, né? Essa lição ela tomou. Já que ela estava com tanta vergonha, ela desprezava tanto a Davi, então ela vai ter filho dele? Não, não teve. Então, gente, é assim que acaba hoje a aula, tá bom? A gente vai ver, quando a gente voltar em janeiro, a gente vai ver que existem vários salmos que Davi vai começar a escrever desse momento histórico aqui, né? Porque ele começa a ficar agradecido porque a arca voltou. A arca está na cidade de Davi, deu certo, né? Então ele vai escrever vários salmos, né? Então ele vai se alegrar muito ali, né? Provavelmente, né, esses levitas que ele levantou para ficar ali, talvez lessem também alguns desses salmos, pode ser, né, também, né? Que eles foram incumbidos de ficarem ali, sempre louvando a Deus, né? E ensinando o povo. Então o povo às vezes ia lá, né? E sempre tinha um levita lá para ministrar, né? Que legal, né? Então Davi fez isso. Amém. Então, gente, hoje é a última aula desse ano. Amém, glória a Deus, tá bom? Amém. Eu vou me despedir do pessoal do grupo do WhatsApp, né? Eu vou ficar sem enviar ensino reflexão esses dias, gente. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar minha mente. Eu tô bem cansada, bem cansada. Eu preciso renovar, me renovar espiritualmente. Amém. E então, em janeiro, a gente volta com a graça de Deus aí. Com a misericórdia de Deus, a gente volta em janeiro, dia 2, tá? E a gente continua. Amém. Em nome de Jesus. E a gente vai então falar sobre Batseba. A gente vai voltar em janeiro falando sobre os salmos de agradecimento de Davi por ter levado a arca. E então a gente vai entender qual foi o contexto histórico ali que Davi cometeu o pecado com Batseba. Porque a gente tem essa informação na Bíblia. Qual foi o momento histórico ali que ele fez isso? A gente vai entender, tá bom? Amém. Então, gente, que Deus abençoe a todos nós. Que Deus continue falando conosco, se revelando para nós, amém, em nome de Jesus, né, amém. Que Deus, nesses dias, né, renove as nossas forças, né, nos dê vigor, para a gente voltar em janeiro aí com tudo, amém, em nome de Jesus, com muita unção, né, amém, com muito fogo do Espírito Santo, amém, em nome de Jesus, amém, tá bom? Então, e quem quiser, gente, esses dias aí que a gente não vai ter aula, nem ensino reflexão, para quem quiser, tem no YouTube, tem no Facebook, tá bom? Tem no Instagram, então vocês conseguem ver lá alguns ensinos de reflexão, vocês conseguem ver lá aulas, tá bom? Que foram passadas, tá bom? Porque aí eu vou ter um descansinho, gente, eu vou parar essa uma semaninha aí e eu vou procurar descansar, tá bom? Amém. Então eu vou perguntar para o Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos nós, fiquem com Deus, amém. E até janeiro, com a graça de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.